Obrigada, Excelência, senhora ministra-presidente, senhora procuradora, senhores ministros e ministras. O IDV, ele comparece hoje nesta ação, na condição de amite, na qualidade de contribuinte. Hoje nós estamos vendo aqui ações que foram propostas por entidades patronais e também de trabalhadores. Nesse contexto, qual a condição na qual o IDV vem? O IDV é um instituto que é formado por empresas do setor de varejo. Então, nós estamos falando aqui de empresas que também têm uma representação sindical, que é a sua representação patronal. E na qualidade de contribuinte, o IDV gostaria de se fazer ouvido por esta casa, exatamente porque, além das razões que foram brilhantemente expostas pela doutora Grace, da Advocacia Geral da União, e também pelo doutor Gustavo da Aberti, o IDV gostaria de se fazer presente para também ser ouvido em qual contexto? No contexto de que, sendo instituto, ela também é uma entidade sem fins lucrativos, assim como também são as entidades sindicais, que também vivem das contribuições ou das mensalidades, tal qual o IDV. E assim como milhares de outras entidades sem fins lucrativos. Nós temos os CIPs, nós temos organizações sociais nesse país que vivem das mensalidades de seus associados e sobrevivem. Então, quando nós estamos falando aqui, não das mensalidades de seus sócios, mas nós estamos falando aqui de uma contribuição sindical e que foi revogada por uma lei ordinária, que tinha uma previsão em lei ordinária, nós não estamos falando aqui em extinguirmos as entidades sindicais. Ao contrário, a lei ela veio exatamente para privilegiar os verdadeiros sindicatos que representam de uma forma aguerrida os trabalhadores e também as empresas que são representadas pelas entidades patronais. Dizer que de 16 ou 17 mil sindicatos, todos ou uma grande parte seriam extintos, também seria uma falácia, até porque no mundo inteiro, nós temos menos de 2 mil sindicatos. Então, como sobrevivem esses sindicatos? Então, na qualidade de contribuinte, o que nós gostaríamos de deixar aqui registrado? Os sindicatos sobreviverão, e sobreviverão sim, porque são importantes nas relações sociais. O diálogo social é que vai mudar. E esperamos e desejamos que esse diálogo social ele mude para melhor. Em qual contexto? No contexto de que temos que conquistar os trabalhadores. Nós temos que conquistar as empresas que são as associadas dessas entidades patronais. E aqui eu gostaria de fazer uma citação do professor José Cláudio Monteiro de Brito Filho, que é professor doutor da Pontifícia Universidade Católica, e que disse aqui uma crítica. Dentro do modelo de unicidade praticado no Brasil, é uma forma de contribuição antipatizada pelos associados dos sindicatos. Vejam, senhores, nós estamos falando aqui de uma questão que fala da antipatia. E qual a razão dessa antipatia, né? A razão dessa antipatia, ela vem do quê? Ela vem de uma questão ideológica? Não. Ela vem da necessidade de se conquistar os seus representados. Então, hoje aqui nós estamos falando de uma mudança de paradigma, de uma mudança de comportamento. Nós não estamos falando aqui da mudança de um modelo de organização sindical, mas é de respeito. Então, eu acho que o respeito ao contribuinte, ele tem que ser sim considerado. A obrigatoriedade não vai tornar melhor essa relação. Ao contrário, faço aqui apenas um ponto. Em 11 de novembro, nós tivemos, portanto, a vigência da lei da reforma. Em março, nós tivemos a questão do desconto da contribuição da parte dos trabalhadores e de janeiro a parte da entidade patronal. Muito bem, quando nós estamos falando desse desconto e ainda aqui no mês de junho estamos discutindo essa questão e que agora é facultativa porque franqueou-se ao trabalhador e também às empresas representadas a contribuição, a indagação é, se foi franqueado, qual a razão de não ter existido a concordância?
Então, atrás dessa pergunta, está aqui um grande ponto de reflexão a todos os senhores. O que deveremos fazer para conquistarmos, para mostrarmos para as empresas que realmente as suas entidades elas estão representando bem, estão realmente na defesa de seus direitos. E, do mesmo modo, em relação aos trabalhadores. Então, aqui eu pugno pela constitucionalidade e agradecendo a Vossa Excelência pela oportunidade no AMIT.